Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a questão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? O senhor Pedro Vaca, que está fazendo aqui a avaliação. E, bom, ontem eu fiz um vídeo falando que, bom, isso não vai dar em nada, porque esse cara é esquerdista, ele criticou o Twitter lá atrás e foi falar direto primeiro com o STF. Mas olha, tem alguns contrapontos que o pessoal está colocando aqui, talvez eu estivesse errado realmente, talvez realmente tenha como sair alguma coisa desse relatório da OEA. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ontem o cara teve encontro com os parlamentares, ainda não falou com todos os censurados, ainda vai falar com um monte de censurados ainda. Ontem ele falou com os deputados, né, e esclareceu alguns pontos, se disse impressionado com a quantidade de relatos. Vamos entender quais são as possibilidades desse encontro aqui. Essa notícia foi sugerida por Banda Esfrega Fivela, Aquele que Não Pode Ser Criticado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou ontem, né, o emissário da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, veio ao Brasil, só que o cara é um esquerdista. Ele é um cara que apoia censura, já falou que fake news está errado, que o Twitter estava errado em demitir a equipe no Brasil, então eu não sei se a gente vai ter muita coisa nisso daí não. Mas existem também alguns contrapontos a essa ideia, né? Primeira coisa, ele falou nessa reunião com os deputados que o encontro primeiro com o STF, com o governo, é praxe, tá? A OEA é um órgão supragovernamental, então ela supervisiona governos e quando ela é chamada a investigar algum problema em algum governo, é de praxe que primeiro ela se reúna com o governo, com a estrutura no poder, que no caso seria o STF, que está sendo acusado de violar os direitos humanos, e em seguida ele se encontra com as vítimas e com as pessoas que teriam sido afetadas por esse governo que teria descumprido o Pacto de San José da Costa Rica, né? Para quem não sabe, esse Pacto de San José da Costa Rica é um pacto fundamental, inclusive na legislação brasileira, e justamente define aí alguns princípios basilares de direitos humanos, entre eles a liberdade de expressão, que não podem ser violados por nenhum dos países, né? Então, ou seja, ele esclareceu o motivo de ter feito primeiro a reunião com o STF, né? Agora, isso não muda o fato de que o cara é um esquerdista. Mas aí que está a situação, né? Um ponto que eu coloco sempre para vocês é que esses absurdos feitos pelo Alexandre de Moraes já são tão absurdos, ele já saiu tão fora da casinha dele, que fica difícil até o pessoal que apoia a esquerda, que apoia o STF, continuar concordando com isso, né? A questão do vaza-toga é uma questão absurda, né? Ficou claro que a censura que foi feita durante as eleições era uma censura totalmente despropositada. Ah, não, quero censurar a Revista Oeste. Ah, mas não achei nada contra a Revista Oeste. Não seja criativo, faz... Pô, isso aí, cara, isso é um absurdo. Isso é censura aberta, né? Também teve um outro ponto que o pessoal destacou bastante, é que no STF, o Barroso ele fez um comunicado sobre o que teria falado, né, o STF, para o senhor Pedro Vaca, lá da OEA, dizendo que não, que a repressão à liberdade de expressão foi ocasionada pela questão do 8 de janeiro, que o 8 de janeiro teve uma tentativa de golpe, coisa e tal. Só que, peraí, a repressão aqui no Brasil, a censura no Brasil, começou em 2019. E esse ponto ficou bem estabelecido, ou seja, tem um ponto lógico aqui que não encaixa a coisa. O STF disse que houve uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, mas começou a censurar as pessoas em 2019. Que lógica tem isso, né? E como o pessoal apontou nessa reunião, essa censura toda começou exatamente no momento que a Lava Jato começou a chegar no STF. No momento que o Toffoli foi acusado na Cruzoé pela aquela capa famosa, né, o amigo do meu pai, aí que começou essa censura. O Toffoli, que na época era o presidente do STF, designou o Alexandre de Moraes para checar as fake news e coisa e tal, e daí que começou toda essa coisa. Então, na verdade, isso não teve nada a ver com golpe, né? A desculpa que foi dada pelo STF de que haveria um golpe e coisa e tal, simplesmente cai por terra. Não vou nem entrar no caso da declaração do Múcio falando que, olha só, Bolsonaro ajudou a transição. Então, que diabo de golpe é esse, né? Mas mesmo que você considere que teve um golpe, o problema temporal você não consegue resolver, porque desde 2019 que começou essa censura, né? Também o pessoal mostrou que o STF disse para o Pedro Vaca que haviam apenas 239 perfis censurados e derrubados nas redes sociais.
Isso para mim é confissão de crime, porque derrubar um perfil, que seja um perfil que seja, já é censura prévia, você já está impondo que aquela pessoa fique calada. É diferente de você derrubar posts, derrubar uma postagem, você pode considerar, eu acho um absurdo também, mas você pode entender que na legislação brasileira, se tem uma postagem que é criminosa, né, que faz calúnia, injúria ou difamação, aquela postagem pode ser derrubada. Mas jamais um perfil derrubado. Um perfil derrubado, você impede a pessoa de falar. Isso é censura prévia, isso é vedado pela Constituição brasileira. Então tem esse problema também. No momento que o Barroso falou assim, ah, não, foram só 230 e tantos perfis censurados, peraí, então você já está concordando que censurou, né? Que teve censura, né? Já é um absurdo isso daí. Mas mais do que isso, o pessoal, os deputados também mostraram para o pessoal da OEA que havia, na verdade, muito mais. Tem milhares de brasileiros censurados. Isso sem contar a pressão constante nas mídias sociais para censura nas mídias e a própria propaganda do PT, a propaganda do STF, dizendo que vai censurar todo mundo, que vai prender e arrebentar e coisa e tal, que acaba causando a autocensura, né? Então, essa ação do STF é muito mais forte do que quis fazer crer o Barroso. Ou seja, o que eu falo para vocês é isso. Embora o cara seja esquerdista, até para esquerdista engolir o que o Moraes está fazendo é difícil. Tá ficando muito claro, o cara errou muito, o cara exagerou demais no autoritarismo dele nessas prisões e nessas ações de censura, de forma que a gente vê, tem vários advogados brasileiros que são de esquerda, que não são gente ligada, não são bolsonaristas de forma alguma e que criticam o Alexandre de Moraes, porque realmente o Alexandre de Moraes exagerou, chegou num ponto que é indefensável, né? E, bom, enfim, e tem alguns pontos aqui, né? O Magno Malta, vários deputados falaram, então o Marcel Van Hatten falou muito bem, o Gustavo Gaia falou muito bem, o Magno Malta comparou o caso do Clezão ao Herzog, o Brasil já vive uma ditadura, e é verdade, eu falo isso aqui desde 2019. 2019 o STF já começou a usar os mesmos métodos da ditadura militar brasileira, da ditadura militar de 64, a mesma coisa continuaram fazendo aqui. Aqui, ó. Outro ponto emocionante foi a filha do Clezão denunciando a tortura do pai na OEA. Realmente foi uma coisa chocante, ela quase chorando aqui, falando com o Pedro Vaca. Esse tipo de coisa é o tipo de situação que não tem como esconder. Isso vai ter que ter no relatório. Pode ser que esse cara pegue essa coisa toda no final e ainda fale, ah, não, mas foi tudo justificado porque, né, tinha um golpe de Estado. Pode ser até que tenha isso, mas não tem como não falar isso aqui. Inclusive, um ponto que aconteceu é que ele pediu que a reunião não fosse gravada. Os deputados insistiram que ela tinha que ser gravada sim, para deixar evidências. Parabéns aos deputados, porque fica essa evidência agora. Porque isso daqui pode ser fundamental no final das contas para garantir que, pelo menos, essas informações constem no relatório da OEA. E essas informações constando no relatório da OEA já abre caminho para punições de qualquer forma, mesmo que o relatório, mesmo que a conclusão final seja favorável ao STF, né? E em determinado momento ele foi cercado aqui pelo Sam Puncher aqui do Metrópolis, né? Ele perguntou para ele o que ele estava achando e ele falou que o tom dos relatórios é realmente impressionante, precisamos analisá-los com calma. De novo, ele está querendo passar pano para o STF, ele pode estar querendo passar pano para o STF, ele é de esquerda, foi convidado pelo Lula, é amiguinho do Lula, né? Ele quer passar pano, mas pode ser que a situação esteja tão crítica, né? E olha só, esse é só o primeiro dia que ele ouviu as vítimas, né? Ainda tem outros dias, ele vai ficar até o dia 14, se não me engano, aqui, né? Então ele vai ouvir outras vítimas desse troço todo e vai ter que elaborar esse relatório. De novo, mesmo ele querendo passar pano para o STF, a gente pode chegar numa situação que ele sinta que não consegue passar esse pano. E o Renato Esteves, ele traz aqui uma colocação que eu tenho que concordar com ele, tá? Olha só. Vejo muitos perfis grandes falando de teatro por conta desse encontro. Acredito que estejam enganados. Né? Ou seja, é a minha posição. Eu acho que esse cara veio aqui só para emitir um relatório dizendo que está tudo bem e coisa e tal, para o Lula poder usar isso caso o Trump ameace alguma coisa contra o Brasil por conta da censura, né? Aí o Lula já tem um relatório da OEA dizendo que não teve censura não, que tá tudo bem aqui, o cara veio aqui, conversou com todo mundo e disse que tá tudo bem. Mas ele fala aqui, ó, em uma situação normal, essa comissão seria recebida pelo presidente do STF para um café e nada além disso. Mas como vemos, Alexandre de Moraes foi chamado por Barroso para estar na reunião com a CIDH. Isso tem um simbolismo, um apelo. Observem o desconforto, o nítido constrangimento do Moraes. Não há confraternização, pelo contrário, todos na sala estão tensos.
E isso é verdade. Por mais que o cara tenha ouvido primeiro o STF, como a gente sabe agora, isso é praxe da OEA, primeiro ouvir o lado do governo e depois ouvir os outros, de fato tá esse pessoal todo ali, estão numa situação estranha, estão se sentindo na necessidade de justificar a coisa, né? Aqui, ó. Mais para os grandes perfis do X é mais cômodo apostar, não vai dar em nada. Bom, eu não sei. Eu digo que não é que seja cômodo apostar nisso. Eu adoraria dizer que vai quebrar o Alexandre de Moraes, que esse cara vai arrebentar no relatório. Tomara que arrebente, tomara que eu seja errado realmente. A questão toda é que o cara já deu mostras de esquerdismo, né? E aí o próprio governo Lula falou que não, que tá tudo bem, que ele foi convidado pela gente. Né? Eu acho que tá mais pro outro lado, mas vamos ver. Aqui, ó. Ignoram que o CIDH também está numa situação delicada. Esse ponto que ele colocou aqui, eu concordei com ele. Eu acho que esse ponto aqui ele tem razão. Eles sabem que o Alexandre de Moraes mexeu com dois gigantes, o Trump e o Elon Musk. Sabem que tentar salvá-lo pode custar suas próprias cabeças. O Trump bateu com o Tribunal Penal Internacional. O Trump praticamente acabou com o Tribunal Penal Internacional por conta da coisa com o Netanyahu lá, né? Ele cortou o acesso do juiz, daquele juiz específico, e mais um monte de funcionários que ajudavam aquele juiz, ele cortou o acesso e cortou toda a verba para o Tribunal Penal Internacional. Para quem não sabe, os Estados Unidos é praticamente quem banca todos esses organismos internacionais, inclusive a OEA, meu amigo. Quem que você acha que paga o salário do senhor Pedro Vaca? Ah, é a OEA, beleza, mas de onde é que vem o dinheiro da OEA? Vem do Trump, vem dos Estados Unidos. O caso da USAID é um bom exemplo do que pode acontecer com o CIDH. E eu diria mais, o caso do Tribunal Penal Internacional é um exemplo melhor ainda. Para quem entende minimamente a vaidade dos poderosos, a imagem do Alexandre de Moraes sentado no banquinho do pensamento sem conduzir a reunião, na posição mais frágil de todos os presentes, ou seja, como um investigado, é terrível para a imagem dele, né? Os assessores de gabinete, os policiais envolvidos, podem imaginar o barata voa que está acontecendo internamente? É verdade, né? Esse relatório, se for prejudicial ao Alexandre de Moraes, seria uma catástrofe para ele, uma catástrofe para o STF. Justificaria uma sanção do Trump, justificaria coisas muito ruins contra eles. E aí o que acontece? O relator, o tal do Pedro Vaca lá do CIDH, pode tentar salvar o Alexandre de Moraes? Pode botar no final o relatório lá e dizer, não teve nada não, tá tudo certo, tudo justificado. Ele pode, mas não sem colocar a cabeça do CIDH a prêmio. Ou seja, agora, meu amigo, com o Trump querendo ameaçar todos esses tribunais internacionais, o cara pode até estar com vontade, mas ele vai olhar no final das contas e ver, caraca, tem coisa feia pra caramba aqui mesmo. Se eu tentar salvar esse cara, tá arriscado o Trump vir atrás de mim. Ainda mais agora que a gente tem todas as imagens do que aconteceu no evento, a gente sabe o que tá lá. Se esse cara não botar isso no relatório final, não justificar isso muito bem, não botar uma explicação muito boa nessa história aqui, não deixar isso muito claro, o absurdo que o Alexandre de Moraes fez, dá para o Trump agir mesmo com isso daqui. E aí dá para agir contra os dois lados. Dá para agir contra o STF e dá para agir contra a OEA. De novo, é o Trump que banca esse pessoal todo. O Trump tá doido para punir esse pessoal. Puniu o juiz lá do Tribunal Penal Internacional. Para punir esse cara aqui, não custa muito não, meu amigo. Ele vai lá e pune e bota sanção no cara e tira o visto do cara e bota sanção nas contas dele nos Estados Unidos. Olha que beleza. Então estou dizendo aqui, a conclusão dele é que esvaziar esse momento importante tá achando de circo, talvez seja melhor analisar com calma. Mas olha só, eu falei que acho que isso é um circo, mas falei também que vale a pena a gente peitar e mostrar as coisas, para pelo menos isso constar no relatório. Eu deixei muito claro, até chamei o pessoal para a manifestação que vai acontecer hoje lá em São Paulo. Acho que é importante, porque mesmo que esse cara tente passar pano, a gente tem que botar o nosso lado, tem que explicar o nosso lado, tem que botar as informações. E com isso que ele falou aqui, eu tendo a concordar com ele. Talvez esse cara esteja numa posição que ele vai ter que ter um relatório criticando o Alexandre de Moraes para tentar salvar a OEA do Trump. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fiquei mais esperançoso realmente depois dessa reunião com os deputados. Vamos ver como é que caminha isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.